Olá, eu sou Larissa Mocelin, advogada, formada há praticamente uns 12 anos. Estou aqui com Cecília Romero. Você já está aí quanto tempo na estrada? Nossa, tô até com vergonha de falar. Me formei em 2010, então 13 anos, né? É. Oficialmente 13 anos de formada. Sou professora da SPM em Compliance e Governança, sócia fundadora do Cecília Romero Advogados. É isso aí, eu sou Larissa, tenho um escritório chamado Mocelin Advogadas, que está aí tem mais de 7 anos no jogo jurídico, atendendo empresas multinacionais na área de regulatório, direito empresarial. E a gente está aqui hoje para falar sobre governança corporativa em Empresas familiares, um tema super importante. Como que a gente começa? Eu acredito que pelo nome já dá para a gente iniciar um papo, porque eu acredito que tenha uma certa restrição das pessoas em pensar que governança corporativa é só para empresa grande. Você vê isso na prática? Completamente. Em muitos clientes, isso é um pensamento comum, que governança corporativa é para empresas listadas na Bolsa, empresas de peso, ou para empresas que estão para ser listadas na Bolsa, né, que estão naquele processo ali do filing. E eu sempre falo que não, muito pelo contrário, a governança corporativa, desde o início, desde a fundação da empresa, gera muito valor, né? Então, eu gosto sempre de trazer até para os meus alunos da SPM uma pesquisa que foi até feita pela HR Advisors, que a reputação de uma empresa pode chegar a compor a 33% do valuation dela. Então, existem números e dados, e eu amo trazer dados concretos para a gente conversar sobre esse assunto que parece intangível, mas não é. Nossa, muito bacana, né? Eu tenho alguma experiência, né, com empresas familiares e a coisa que eu mais percebo é que muitas são empresas, né, são empresas, mas às vezes não são empresários. Existe ainda muita mistura, né, entre aquilo que é família, entre aquilo que são atribuições, e eu acredito que isso vai ficando cada vez mais complicado, principalmente quando se chega no momento de sucessão. Faz sentido? Perfeito. Eu acho que há muita confusão naqueles 3 círculos que a gente estava falando, né, antes de gravar, que é a família, a propriedade e empresa. Então, muitas vezes a gente vê que o fundador ou a fundadora acredita que é um círculo só, que a empresa é a propriedade, que a família e é tudo junto, né? E aí, quando a gente mostra os 3 círculos ali, o fundador ou a fundadora começa a entender, não, realmente, eu acho que gera mais valor eu separar as coisas. Porque você pode ter uma propriedade, você pode constituir uma holding, fazer um patrimônio, sem que a empresa vire somente a vaca leiteira, né? Ela precisa gerar valor para o mercado, para todos os stakeholders, né? E por isso que entra muito a governança corporativa, né? Um conselho, de fato, um conselho atuante, que tem ali um conselheiro independente, super importante. Ainda que a empresa esteja no início, acho que montar um conselho consultivo, que ainda não tem poder deliberativo, mas que já tem ali uma pessoa independente, que tem um olhar do mercado, putz, é super importante para alavancar, sobretudo no início da empresa, né, do ciclo dela. Para a gente começar um pouco a destrinchar esse tema maravilhoso, como que você acredita que a gente pode definir o que é governança corporativa? Porque tem gente aí que não deve saber nem se é para passar no pão. Ou se... como é que a gente traz uma síntese assim do que seria uma governança corporativa? Eu gosto de trazer de uma forma simples, porque acho que as melhores coisas são simples. É uma estrutura que traz equidade e traz também valor de mercado para as empresas. Simples como isso. Equidade porque ela traz ali uma justiça ali para todos que estão envolvidos, uma remuneração que também é justa para as pessoas que não são da família e também, né, a gente consegue compor um valor de mercado para os stakeholders, né? Então a empresa ela não pode ser vista só, de novo, como uma vaca leiteira para os familiares, ela precisa ser vista como geradora de empregos para a sociedade. Então, a governança corporativa, ela organiza a casa. Ela é um instrumento poderoso de organizar a casa. Eu acrescentaria o accountability, né? Accountability, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Para trazer transparência, porque principalmente nesse âmbito familiar, o que acontece é que muitas coisas não são ditas, né? Às vezes o fundador ou a pessoa que está ali na operação, ela tem visões, ela imagina até a sucessão dela, os familiares, como que aquilo poderia acontecer na prática, num futuro, quando os filhos, os netos assumirem a empresa, mas na maioria, acredito que na colossal maioria das vezes, não tem nada registrado sobre isso. Correto. E na outra ponta, a pessoa, às vezes, né, o filho, o herdeiro, que tem uma expectativa de trabalhar na empresa, ou que quer assumir alguma coisa,
também não sabe o que ele tem que vir a fazer para ele, de fato, ocupar esse lugar. Então, eu acredito que é uma coisa desgastante para ambos os lados. Completamente. Eu acho que um erro muito comum do fundador ou da fundadora é achar que o sucessor ou a sucessora é um template dele ou dela. E isso não é verdade, né? Porque você tem que pensar no futuro. Então, as habilidades necessárias hoje não são as mesmas que serão necessárias daqui a 5, 10 anos. Então, é um erro muito comum que normalmente quase todos os fundadores ou fundadores pensam, né? Na verdade, eles querem encontrar uma pessoa que são iguais de personalidade ou de competências técnicas, mas se você procurar somente isso, é muito limitado, porque não necessariamente essa pessoa vai cobrir o que é necessário daqui a 5, 10 anos, em termos de competência, em termos de inovação. Então, eu acho que a primeira coisa é ter esse olhar para o futuro, né? E não só tentar replicar, né, a cópia da personalidade, a cópia das competências técnicas do fundador ou da fundadora. Eu ouvi uma frase muito interessante essa semana. Estava conversando com um dono de fundo lá de Nova York. E ele estamos num processo de sucessão, né, de uma grande incorporadora, e é um senhor, né, fundador, já passou dos 70 anos. E tem aí uma nova geração querendo acessar, e a frase que eu ouvi é nesse sentido de que justamente esse estresse, vamos dizer assim, esse combate entre essas duas visões, uma visão mais antiga, que é uma visão que fundou, que criou, que construiu, com uma visão nova que está trazendo inovação, que está trazendo uma nova perspectiva, que é o caminho, né? Porque o que acontece na prática muitas vezes é que um quer sobrepor o outro, né? Então, o fundador ou a fundadora tem aquela visão muito rígida daquilo que ele acredita que tem que ser feito, de um perfil que tem que existir, e a pessoa que está chegando, muitas vezes está mais antenada enfim, das novas dinâmicas atuais, de ferramentas, de modelos de negócio. E eu acredito que não tem que ser nenhum nem outro, porque existe uma cultura que está vindo, uma cultura que é forte, que precisa permanecer, que deve ser conciliada com essa nova visão. Agora, puxo para você, no papel do advogado, nós, enquanto advogadas, como você vê a postura necessária para gerir um pouco esses ânimos aí? Bom, acho que o primeiro ponto que você falou é super importante, né? Vem uma nova geração na empresa familiar, e muitas vezes filhos ou sobrinhos, que tem habilidade que os fundadores não têm, gente. E a inteligência artificial veio aqui mudando tudo, inclusive na nossa área, né, da advocacia. Então, acho que se o fundador ou a fundadora não tiver essa visão das competências necessárias para o futuro, é muito limitante o sucesso da empresa. Então, outro número muito impressionante é que de 100 empresas familiares, somente 5 chegam à terceira geração. Então, é um percentual muito baixo, né? A gente está falando aqui de 5%. Caramba! Isso é um dado oficial do IBGE, né? Então, assim, o que acontece? Porque tantas empresas familiares ficam pelo caminho? Porque esse alto índice de mortalidade, e muitas vezes é falta de um planejamento sucessório. E aí, entrando um pouquinho em planejamento sucessório, o planejamento sucessório não é necessário só quando acontece um evento de doença, um evento trágico, não. Ele gera valor quando é feito com antecedência. Então, eu adoro o caso, por exemplo, da Magazine Luiza, que foi um caso muito difundido no mercado, que foi feito um planejamento sucessório com bastante antecedência, né? E até o filho que ocupa hoje em dia a posição de CEO, né, o Frederico, ele não assumiu de um dia para a noite, né? Teve ali um CEO interino, que foi o Marcelo Silva, durante 3 anos. Então, é um caso bem feito de sucessão, com antecedência, com responsabilidade, gerando valor para o mercado, porque o mercado também fica muito atento, né, aos movimentos. Se a empresa está antenada com o futuro, está antenada com a inteligência artificial, se o sucessor ou a sucessora também estão antenados e vão fazer esse movimento. Então, isso tudo, eu acho que o advogado, aí entrando na sua pergunta final, o advogado pode gerar muito valor, que é organizando essa casa e já planejando, antevendo o futuro. Olha, vamos colocar aqui num acordo de sócios, como ficam as cotas de cada um, né? Vamos, de repente, estruturar que o fundador ou a fundadora entram para um conselho, né? Vai gradualmente desassumindo as responsabilidades da operação. Então, acho que o advogado ele é muito parceiro do negócio, nesse sentido, né? Com essa visão do futuro e organizando a casa. Olha, vamos abertamente aqui falar sobre sucessão, vamos abertamente aqui colocar os termos num acordo de sócios, vamos pensar num contrato de vesting, que a gente premia algumas pessoas que a gente vê que tem potencial para assumir essa empresa. Então, gradualmente, elas vão tendo mais cotas, mais ações. Eu vejo muito o advogado parceiro, né, fazendo drafting desses documentos,
mas pensando no negócio, pensando como alavancar o negócio através desses instrumentos e colocando os incentivos, né, para as pessoas que estão ali trabalhando, que eu acho que entra um pouquinho da transparência que você falou. Eu penso assim, a título, né, da advocacia e do advogado, são skills novas que estão sendo aí necessariamente desenvolvidas por conta das coisas que a gente vê na prática, né? O direito, se a pessoa ela coloca o direito apenas naquela caixa ali que eu vou olhar puramente a lei, ela perde muitos meandros, muitos detalhes que uma visão de negócios traz, né? Então, pensando no lado jurídico da coisa, o advogado que sabe olhar para o negócio e consegue antever situações e pensar em probabilidades, né? Porque, Exatamente. na verdade, o advogado é isso, é quase um mago, né? Porque, e se ficar doente... A gente tem que ter um olhar para o futuro. Tem que ter um olhar para o futuro, porque, e se ficar doente? E se for à falência? E se morrer? E o que tudo isso ficar inválido, né? E se tiver filho, será que esse filho, o que ele tem que fazer para assumir uma posição de gestão, de liderança? Ele tem que ter uma especialização, ele tem que ter uma experiência de mercado. E o advogado ajuda, na verdade, a construir esses padrões, né? E a estruturar esses caminhos. Completamente. É essa visão para o futuro, e muitas vezes eu acho que chamam a gente assim, de chato. Nossa, você só pensa em tragédia. Mas não é que eu só penso em tragédia. Nem estou pensando em tragédia. Na verdade, eu realmente estou aqui para criar valor. Mas da natureza da nossa profissão ter que lidar com eventos sensíveis, né? Eu acho que todo advogado tem que lidar e tem que prever se o CEO, o fundador, né, fica doente, como é que fica, quem assume a operação, como funciona o conselho. Às vezes você tem um conselho ali numa empresa que depende totalmente do CEO, da CEO, e não funciona. A empresa inteira para, né? Depende do dia pra noite, de uma pessoa, depende né? de uma única pessoa, não tem nem chegou no planejamento sucessório, não tem nem na operação, tem uma pessoa, não tem nem na gestão. Então, assim, o advogado tem que estar sempre à frente, né? E não é pensando em eventos trágicos somente, mas é pensando no futuro, né? Inteligência artificial é um exemplo disso. Agora, não sei se às vezes é um perfil brasileiro também de contar muito com a sorte, né? Porque os bons contratos são aqueles que não precisam ser executados, né? E quando eles precisam ser acionados, eles preveem muito bem as possibilidades. E o Abílio, eu fiz um curso de liderança do Abílio na FGV e ele falava assim, eu perguntei uma vez para ele se pudesse deixar um ensinamento assim, né, para nós enquanto alunos, ele falou assim, faça bons contratos. Porque ele, né, sofreu tudo aquilo com o Casino por conta de um contrato que ele achou que, né, não fosse acontecer, enfim, não precisasse ser acionado. E quando aconteceu, ele acabou perdendo, né, a empresa e tudo mais. E eu vejo na prática que existem muitos acordos de cavalheiros, acordos de boca, só que esses acordos, por mais que às vezes as pessoas sejam honrosas e elas estão ali, né, enfim, não estou falando de ninguém que tenha nenhum problema ali de valores nem nada, mas o detalhe não é contemplado nesses acordos, né? E aí, quando acontece um problema, o detalhe é que vai fazer a diferença. O detalhe faz toda a diferença. Eu atendi uma cliente que vendeu uma franquia para o WhatsApp. E eu achei um caso interessante aqui, porque realmente houve essa expectativa de um acordo, né? Cavalheiros, todo mundo ia cumprir. E muitas vezes é legal trazer esse caso, porque eu acho que muitos clientes acreditam que no início da operação, no início que está constituindo uma empresa, o advogado é só um custo. Um custo, muitas vezes, desnecessário na visão do empreendedor. E aí eu gosto de trazer esse caso porque eu vejo como um contrato bem feito e você colocando uma cláusula de mediação, por exemplo, gera muito valor para o negócio. Né? Com certeza. Quem vai para o judiciário hoje esperar 10 anos a resolução de alguma coisa? Tá 5 com sorte, né? Não, você coloca ali uma cláusula de mediação. Todos nós temos contatos aqui com boas mediadoras que conseguem resolver o caso em 30 dias e é um instrumento válido, né? Um instrumento de resolução alternativa de disputa, é válido pelo judiciário. Então, até isso, acho que muitos clientes não conseguem ver, não conseguem entender que existe uma mediação, você não precisa colocar o foro da comarca, da capital de São Paulo. Isso tudo gera valor para o negócio, porque chega na hora de um conflito, de uma venda de um negócio, muitas vezes feita ali boca a boca, não definiu bem o valuation do negócio. E aí? Como é que fica agora? Né? Quem vence? Né? Qual vai ser o valuation que vai ser aplicado? Eu estava com a expectativa
que eu poderia permanecer no negócio, mesmo vendendo, ia ter uma participação residual. Cadê o contrato? Não tem. Uhum. E além de não ter o contrato, também muitos contratos, assim, feitos de padaria, né? Eu vou pegar um template aqui na internet. Depois que inventaram o Google, né? Acha que tá tudo ali. Não, eu pego no Google. ChatGPT, então, Não, gente, ChatGPT dá até lei que nem existe. É interessante. Você tem que saber usar, né? Toda tecnologia é assim. Você tem que saber usar e precisa de um advogado. É para ser um facilitador, né? É para ser um facilitador, não é para substituir o advogado, pessoal. Então, eu vejo que o advogado, o advogado gera muito valor, né? No início do negócio, no negócio, com essa visão, esse mindset. Deixa eu ajudar o empresário aqui a fechar. E se acontecer algum problema, a gente não precisa ir para o judiciário. Eu vou colocar uma cláusula de mediação. Se não resolver na mediação, vai para arbitragem. Uhum. E aí o advogado soma muito negócio. E não é custo. Gente, advogado não é custo. É a mentalidade, porque assim, a mentalidade de arrumar é maior do que a mentalidade de prevenção, né? De prevenir. Então, as pessoas, no geral, elas preferem esperar dar um problema para depois elas pensarem naquilo. Ao invés de pensar antes num sentido mais preventivo, né? E eu sou uma defensora do fim do contencioso, assim. Porque... Somos duas. Eu acredito que é algo que, com o passar dos anos, tende a diminuir justamente porque existem outras formas, né? E as pessoas esquecem que o contencioso é para ser a última escolha, né? Meio. E não o último meio, não a primeira, né? A primeira escolha, o primeiro caminho que eu vou buscar, não. Tem outras Porque formas. é um meio lento, né? E tempo é dinheiro, então E desgastante emocionalmente também para quem está envolvido, né? Você move toda a máquina governamental, né? Para tipo, fazer, às vezes, uma coisa boba, que o custo daquilo ali já não justificaria, né? Se acionar um juiz, o Ministério Público, não sei o que lá. Pensa, tem custo. Vários aspectos, custo de tempo, custo até de custas judiciais. É um custo que você pode evitar no começo, um contrato bem feito, né? Como a gente está falando. E aí outro ponto também que eu vejo, porque justamente por envolver família, que aí não se faz contrato. Eu mesma, esses dias agora, tipo, tinha um negócio que já estava todo engatilhado. Ah, não, mas não precisa fazer contrato, porque ficaram de dar alguns terrenos em prol de uma construção, era uma permuta e tudo, e assim... A pessoa faz um movimento, né, em prol daquilo. Não, vou fechar um contrato. Então, ela mexe equipe, ela, enfim, se programa, direciona o investimento e aí o negócio simplesmente vira pó, porque não fez, às vezes, um pré-contrato, não pensou que aquilo ali poderia acontecer, porque está se tratando de família. E aí é onde eu acredito que seja a pior coisa que acontece, porque coisas profissionais acabam interferindo na própria relação familiar. E acaba sendo um desastre, né? Então, acho que o primeiro exercício para uma empresa familiar é mapear todas as operações com partes relacionadas. Operações com partes relacionadas são operações ou com a família ou com amigos, né? São contratos ou não verbais ou escritos celebrados com família, amigos, que tenham um conflito de interesse. Um caso emblemático de operações com partes relacionadas foi o caso do WeWork, há muitos anos atrás, para quem acompanhou. O Adam Neumann, que era o fundador do WeWork, né? Foi até destituído. Acho que é um caso bem emblemático, né? É maravilhoso esse caso, porque ele celebrava vários contratos de locação do WeWork. Com ele próprio, né? Com ele próprio. Ele comprava o prédio e celebrava contratos de locação da empresa com ele. Então, assim, isso ficou muito discutido, né, no mercado americano, que o contrato não era um contrato com preço justo. Então, se você tem um contrato com partes relacionadas, que são essas pessoas da família, né, e aí pode ser, dependendo do que você considera partes relacionadas, pode ser parentesco até segundo ou terceiro grau, depende. Você precisa ter certeza. Primeiro, é um contrato justo, né? Entra de novo transparência aqui. É um contrato que tem o preço de mercado, né? Você está celebrando um contrato de locação com o seu tio, porque o tio tem ali, já tinha uma sala comercial pronta, mas e aí? Qual é o valor que você está ali celebrando do aluguel? Isso tudo é muito importante para a sobrevivência da empresa. Aí a gente volta para aquele dado do IBGE. Apenas 5% das empresas conseguem chegar à terceira geração. E eu acho que falta muito essa visão de futuro até. A empresa familiar, ela começa ali querendo fazer tudo informal, né? Vamos fazer tudo de boca, aqui somos família. E é muito necessária essa separação, até para o emocional do empresário ou da empresária, né? Separar. Esse daqui sou eu empresário, esse daqui sou eu família. É importante ter essas caixinhas separadas, na minha humilde visão, porque eu acho que isso evita muito conflito. E acaba também
se isso não for visto antes, acaba prejudicando as relações familiares. E aí é uma grande pena, né? Porque você, além de você estragar o negócio, porque se está chegando nesse ponto é porque não está se conseguindo conciliar, né, uma visão, alguma coisa nesse sentido, e aí acaba estragando também a família, porque o combinado ele não sai caro, né? A partir do momento que tem um contrato, tem diretrizes da empresa sobre como que deve existir uma sucessão ou quais são os critérios que aquela empresa funciona, quais são os valores dessa empresa, o que é tolerado, o que não é tolerado. Então a gente entra para um lado que eu vejo, pelo menos, né? Tem o viés instrumental de contratos e de coisas onde a gente vai viabilizar essa visão, e tem uma parte anterior a essa, que é a estabilização dessa visão, né? Que é a cultura, que são os modelos de estrutura dessa empresa, como que ela funciona, o que é importante, o que é tolerado, o que não é tolerado. E, pelo que eu vejo de mercado, não tem nenhuma das duas coisas. E aí você entrou numa parte muito interessante, que é um pouco também da parte de compliance, que é o Código de Ética e Conduta, né? O Código de Ética e Conduta deve ser sempre a bíblia da empresa, seja uma empresa familiar, e o Código de Ética e Conduta não é para inglês ver, ele pode ser 2 páginas, né? O povo imprime o documento e deixa na gaveta. Se é que imprime. E eu acho que muitas vezes pega um documento de uma outra empresa, substitui o logo. Acho que tem um pouco disso, né? Substitui o logo e fala, agora eu tenho. Mas aí também não gera valor. Você precisa realmente dedicar um tempo ali naquele código de ética, pensando quais são os valores principais dessa empresa, qual é a cultura dessa empresa, que eu quero que os sucessores tenham, que eu quero que os meus empregados, os meus colaboradores tenham, que até a pessoa da limpeza tenha também esses valores para trabalhar aqui. E mapear isso é fundamental, porque senão o turnover também é muito alto, e aí você começa a perder produtividade. É isso que eu ia te perguntar, assim, porque eu acredito que um grande impeditivo para as empresas fazerem isso é justamente pensar que isso é só um custo, que isso ou quando surge uma lei igual a do LGPD, aí faz apenas por conta da lei, mas não há uma reflexão e um pensamento em prol daquilo por se pensar que é justamente, isso é só um custo, isso aqui não serve para nada para mim. Como você vê isso? É vital dedicar tempo pensando na cultura, criando documentos que reflitam aquela cultura e que haja treinamento sobre esses documentos, que haja treinamento sobre a cultura, sobre os valores, sobre o código de ética e conduta. Na nossa profissão, eu aprendi que o óbvio precisa ser escrito, porque às vezes é óbvio para o fundador ou para a fundadora, mas não é óbvio para o colaborador. Então, às vezes ele tem ou ela tem um valor assim muito concreto e não transmite aquilo através do código de ética, não transmite aquilo através de treinamento e fica frustrado ou frustrada que o funcionário ou colaborador não entendeu aquilo até hoje. Mas não teve um treinamento, não teve uma dedicação ao código de ética e conduta. O problema também são as frases genéricas ou palavras soltas, né? Então, vamos dizer que, sei lá, eu defino que um valor da minha empresa... Sustentabilidade. Não tem nada de sustentabilidade. Mas o que é sustentabilidade, entendeu? O que é sustentabilidade inserido no meu contexto, da minha empresa? Porque se eu falar sustentabilidade para uma multinacional de óleo e gás, vai ter totalmente diferente de uma empresa familiar. Eu vou ter, às vezes, uma outra empresa de um outro setor. Então, o que eu oriento, o que eu faço esse exercício com os meus clientes é criar uma frase. Então, assim, ao invés de você falar sustentabilidade, espírito de dono, frases genéricas. O que é? Palavras soltas. Não, o que significa para você, enfim, que você pense em disponibilidade? Não, o que é iniciativa para você? Porque às vezes você fala uma iniciativa e um estagiário que às vezes não tem capacidade de tomar uma decisão, sai e toma uma decisão, aprova um budget, entendeu? Tipo assim, pensando em cenários caóticos, mas iniciativa é você, sabe, pensar sempre o que poderia ser um problema futuro e trazer isso para o seu contexto de acordo com o seu cargo e blá, blá, blá. Ser proativo significa tal coisa. Eu gosto sempre de explicar, porque a explicação pressupõe que todo mundo está lendo aquela mesma coisa e está chegando a uma conclusão que pelo menos seja semelhante, né? Exato. Então, agora que o ESG entrou na pauta aí de todas as empresas familiares e listadas e não listadas, eu adoro falar para os meus clientes e para os meus alunos, começa no micro.
Não pense que ESG vai ser um relatório da Natura de PDF de 30 páginas. Não é nada disso. Você tem que adaptar ao seu negócio. Então, se é um business de tecnologia, a gente tem que estar falando de sustentabilidade ligada ali o descarte, muitas vezes, de equipamento. Então, você tem que pensar na sustentabilidade mais aliada ao seu próprio negócio. Sim. E também não vale, gente, falar que faz lixo reciclável é uma empresa sustentável, porque isso é uma obrigação. Por favor, estamos em São Paulo. Então, assim, precisa estar aliado ao negócio, precisa começar no micro e correlacionando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é o Pacto Global. Mas isso tudo começa no micro. Você faz uma planilha Excel enxuta, começa a refletir se aquilo faz sentido para a sua empresa. Se você fala sobre diversidade e quer trazer esse valor, tem que mapear percentuais. Quais são os percentuais de pessoas negras na sua empresa? Quais são os percentuais de mulheres no conselho de administração? E isso tudo agora a gente está caminhando já para a regra, né? Porque a B3 aprovou já essa regra, né? A CVM aprovou a regra da B3, que era uma consulta pública ano passado, agora já foi aprovado pela CVM, que tem que ter um percentual mínimo, né, de diversidade em conselho e diretoria. Então, o que antes era um diferencial, agora já até é uma lei. Então, não dá para falar de diversidade, na minha opinião, sem mapear de fato concreto. Sem ter os dados, Sem ter os dados, senão fica um discurso vazio. Precisa correlacionar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, precisa começar no micro, e às vezes não dá para fazer tudo de uma vez. Às vezes, para a empresa, no momento, o importante é o Então, né, foca como vai ser o descarte dos equipamentos, ou como você vai, de repente, doar computadores velhos, se é uma empresa de tecnologia. Óbvio, se é uma empresa de mineração, são impactos ambientais muito fortes. Então, como você vai mapear essa comunidade, o impacto que vai ter nessa comunidade. Então, começar no micro é minha dica de ouro para todo mundo, assim, para todos os clientes e alunos que pensam nesse tema aí de ESG. Porque quando se pensa em ESG, né, empresas que causam já algum prejuízo, seja ambiental, social, enfim, dependendo do local que elas estão inseridas, é natural já que você fale sobre isso numa empresa de mineração, numa empresa de celulose, empresas que, pela sua própria natureza, geram impacto, né, ambiental. Então, isso são assuntos, né, que não são de agora, são assuntos muito antigos. Sim. E essas empresas têm até obrigações, né, de mitigar os danos que elas próprias causam a partir das suas atividades. Agora, quando a gente puxa isso para um cenário micro, vamos dizer assim, um cenário de uma empresa familiar, e não necessariamente uma empresa familiar, é uma empresa pequena, mas uma empresa, em termos de gestão, às vezes mais informal, ou quando a gente pensa em empresas menores mesmo, ou empresas médias, eu vejo muita dificuldade de trazer o ESG para a prática, porque as pessoas só pensam, né, no Rio... no desastre de Mariana, elas não conseguem trazer, às vezes, para a realidade prática delas, como que eu vou inserir uma visão ESG, né? Como que eu vou pensar sobre isso? E eu acredito, a gente acho que divide da mesma opinião, que é começar pelo G, né? Quer começar pelo G. E o S ainda é pouco explorado, pouco explorado, porque tem poucos KPIs, mas agora tem muita empresa assim, que tem desenvolvido mais o S. E aliado a KPIs, eu acho que tudo precisa ser mensurado, inclusive projetos sociais. Então, falando um pouquinho de como começar, até saindo um pouquinho do G, que é a nossa pauta principal de governança, mas falando do S... o S tem tudo a ver também com o seu negócio. Então, se você precisa de engenheiros, apostar ali em menores aprendizes, né? Apostar numa faculdade que precise de capital, uma faculdade de engenharia que precise de capital, é investir no S. Né? E isso vai gerar retorno para a sua empresa, porque no final do dia precisa gerar retorno para a empresa. Né? O S ele não pode ser caridade, ele tem que gerar retorno para o negócio. E isso gera valor para os stakeholders, isso gera mais valor também para a sociedade. E também para as pessoas que trabalham na empresa, porque todo mundo quer trabalhar numa empresa legal, ainda mais o Gen Z vindo aí, são outras formas de trabalho, de mentalidade, as pessoas buscam propósito, e uma empresa sem propósito, eu não sei o que ela está fazendo na vida, porque... Completamente. Bom, você tem pessoas super novas na sua equipe. O Gabriel, que é super reservado aqui, o meu estagiário, não sei se vai gostar de eu estar expondo ele aqui, mas é impressionante como os valores dele já são muito diferentes dos valores quando eu tinha idade dele. Então, e é muito legal isso, porque hoje eu vejo
que o meu estagiário pensa muito mais em propósito do que apenas a compensação financeira. Com certeza. Então, queria eu ter essa visão na época, porque é uma visão que, na verdade, a longo prazo gera mais retorno. Se você alinha já a sua expectativa, a expectativa de propósito daquele lugar que você está, ou você fica ali de vez, você fica fiel porque tem um propósito compatível com o seu, ou você já vai rápido para um lugar que se alinhe melhor, né? E você evita a perda de tempo. Isso. Nas nossas consultorias, a gente sempre inicia por esse processo, né, de entrevista dos fundadores ou dos responsáveis para entender qual que é o propósito da empresa e para traduzir isso numa frase. E quando a gente vai para o cenário prático, onde a gente tem que trazer esse propósito, não pode ser apenas uma frase na parede, né, só uma frase bonita, é importante que esse propósito esteja claro, porque as pessoas que vão trabalhar lá, elas precisam que o propósito pessoal delas se linke com isso também, para elas sentirem que o propósito pessoal delas está alinhado com o propósito da empresa, porque ninguém quer ficar só vendendo hora, né? Você quer sentir que você faz algo relevante ou que, enfim, aquilo que você está fazendo está satisfazendo não só o seu bolso, mas a sua alma, sei lá, aquilo que pulsa dentro de você, aquilo que você tem vontade de fazer. E tem empresas com muitos propósitos bacanas, assim, com visões interessantes. É um passo muito importante que eu acredito que embase a própria governança é pensar na identidade organizacional da empresa. E aí a gente vai pensar em missão, visão, valores, propósito e depois como que isso vai ser registrado e compartilhado com essas pessoas. Novamente, não é só um entregável, mas é uma cultura, uma forma de sentar e conversar sobre esses temas que, no cenário prático, eu sei que eu sou empresário, você também, a gente acaba deixando sempre em segundo plano, porque a gente não consegue ver o retorno imediato daquilo ali. Então eu tenho uma proposta para fazer, eu tenho uma reunião para fazer. E aí as pessoas vão ficando sem liderança, elas vão ficando meio jogadas na empresa, sem alguém ali para impulsionar e para trazer esses temas. E eu vejo muita aceitação sobre esses temas, sobre essas discussões, sobre o que é importante. Eu vejo que as pessoas da empresa, elas gostam de participar desses temas, de forma geral, né? Óbvio que não há unanimidade para nada aí na vida, mas... Não, perfeito. Enquanto você falava, eu me identifiquei muito. Primeiro que essa dor de todo empresário, inclusive nossa, e esses dias, de novo, o Gabriel estava me consultando sobre o logo. E eu, da pressa, reunião atrás de reunião, tá bom, vai. Vai qualquer um. Que horror! Mas assim, aí ele teve que sentar comigo e olhar no meu olho e falar, Cecília, eu preciso que você gaste um tempo com isso. Isso é o valor, né, do nosso escritório. Então, a gente precisa fazer um briefing. E aí, eu me toquei, né? Quando ele falou comigo, eu me toquei. Realmente, é fundamental nós mesmos exercermos isso. Qual é a cultura que a gente quer passar através do nosso logo? Através de tudo, né? Através de tudo que a gente faz. E é dor do empresário familiar, é dor nossa. E é necessária. Então, um exemplo que eu trago, que eu gosto muito, é a reserva. A reserva é super inovadora no sentido de cultura. Então, a campanha do Dia dos Namorados, esse ano, foi com uma pessoa, um casal mesmo, que a esposa está em cadeira de rodas, ela tem uma deficiência física, e o marido está abraçando ela. Então, a reserva desenvolveu roupas especiais para pessoas com deficiência física. E diversidade é um valor que ela não só coloca ali no código de ética, bota na parede, mas é um valor real. Então, ela tem diversas campanhas publicitárias com pessoas da terceira idade, inclusive até campanhas chocantes. Assim, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver alguma campanha de casais da terceira idade fazendo propaganda das roupas, mas assim, às vezes até de somente roupas de baixo. Até minha mãe, quando passou, falou, nossa, que chocante, meu Deus, que horror. Eu falei, mãe, é porque você não está acostumada a ver pessoas da terceira idade representando uma marca de roupa. É verdade. Mas é diversidade, né, praticada, valendo, né, valendo para negócio, para gerar negócio. Então, é um exemplo de... não só marca, mas um exemplo de companhia, na minha visão sobre esse tema, por exemplo, esse valor diversidade. Eles praticam mesmo, valendo, e as campanhas publicitárias, ainda mais numa área ali de indústria da moda, que é uma área assim, muito difícil, normalmente sempre contratam modelos que têm padrões de beleza europeia. Que a gente não vê nenhuma na rua, né? Que não vê, não Você reflete, sai na rua, não reflete não nada. reflete nem a mulher brasileira, nem o homem brasileiro, né? A gente tem corpo e estaturas diferentes do modelo europeu.
Então, a reserva valendo coloca pessoas da terceira idade para desfilar na campanha de moda, São Paulo Fashion Week, né? Milão, e é isso, entendeu? Essa é a proposta deles. Então, eu acho que é um exemplo ali de governança corporativa praticada com sucesso. E aí, a gente puxando para... Beleza, decidi, quero isso, mas como que eu instrumentalizo isso? Como é que eu venho para isso? Eu acredito que é através das documentações, né? Que você vai criar e você vai registrar essa visão da empresa ou a forma como ela quer se portar no mundo, né? O que é importante, quais são assuntos relevantes para essa marca, para essa empresa, ou o que ela quer se envolver ou o que ela não quer se envolver. Tem empresas e marcas muito politizadas, né? Tem outras que já não se envolvem nesse tipo de assunto. E tudo bem, eu acho que o importante é ser coeso com a sua empresa, porque vai ter gente que vai naturalmente se identificar com esse tipo de empresa e tem outras pessoas que vão se identificar com outro tipo de empresa. Agora, se não está claro, você gera depois problemas internos, porque a pessoa pensa muito diferente, tem valores muito diversos dos seus ou da empresa, e quando vai chegar na ponta ali, porque geralmente o empresário fundador, etc., não está lá na ponta, ele está numa visão, né, espera-se, mais estratégica, mais, né, de gestão ali, numa gestão mais macro. E aí, quando a gente vai para o micro, se não há uma cultura, uma coisa que desce de cima para baixo, né, valores, propósitos, não há esse fluxo, está cada um ali representando a marca de uma forma. E aí você não gera coesão, não gera branding, não gera valor, não tem governança, não tem nada. Gera confusão. E a memória escrita é super importante, até para a companhia ver a evolução, né, dela, porque a cultura é algo vivo, não é petrificado, ela vai evoluindo. À medida que o mundo vai evoluindo e os fundadores vão evoluindo também. Então, até para acompanhar essa evolução é importante essa documentação, é importante código de ética e conduta, é importante colocar em papel, traduzir qual é a cultura, orientar os funcionários, esses treinamentos, porque também vai evoluindo a cultura. Então, isso é o bacana de todo ser humano, a evolução. E a memória escrita é importante para todo mundo, porque senão acho que fica muito solto e é fácil ser esquecido. Tudo aquilo que não está escrito também é fácil de ser esquecido. E é super importante, acho que desde o início, se pensar nisso, porque a tendência é que as coisas vão sendo meio atropeladas, né, pela urgência de entregar para o cliente. E aí, para entregar um produto legal para o cliente, você acaba colocando no papel valores que nem são da companhia, mas para o cliente ver. Né? Isso rola muito, rola muito. Não, peraí, deixa eu ajeitar tudo aqui a casa, mas para o cliente ver. Mas e os funcionários, assim, se eles não estão vendo aqueles valores sendo praticados... Na prática, né? Aí, o que acontece muito é rádio peão. Aí eles detonam a marca da companhia, né? Então, aquilo que você suou para conquistar no técnico, entregando suado para o cliente, né? O empreendedor entregando para o cliente, acaba não surtindo muito efeito ou não sendo potencializado. Eu costumo dizer que cultura é aquilo que estão conversando quando você não está vendo. É a conversa da cozinha, sabe? É o que as pessoas falam no bastidor delas, né? Tipo, não, gosto de trabalhar aqui por conta disso. Não, odeio esse lugar, estou aqui só por causa do dinheiro, né? Isso é ruim, porque você não quer ter alguém ali que está ali... estou aqui, salário mínimo, vou fazer o mínimo, que é agora uma frase que está em alta aí nos memes do Instagram. Salário mínimo, mínimo esforço. Eu acho que isso é o terror. Tá um meme, salário mínimo, mínimo esforço. Então, é uma visão que eu acho assim, pobre no sentido da palavra mesmo, de assim, falta uma riqueza espiritual até de você pensar que você vai fazer só aquilo que você foi pago para fazer. Eu acho que isso é ruim em todos os níveis. A começar pela própria pessoa, né? E depois isso reflete na empresa. Mas muitas vezes o empresário falha, né? Na maioria das vezes, a culpa não é sempre do empresário. Até porque eu sou uma e sei que a culpa é sempre nossa mesmo. Porque ou você não contratou direito, ou você não treinou, ou você não posicionou. Sim, no final, é sua. Ou você não vistoriou, você não deu condições para que aquelas pessoas executem o trabalho delas bem feito, porque muitas vezes o empresário fica querendo um monte de coisa, mas as pessoas mesmo não têm insumos e ferramentas. Às vezes não tem um computador bom, não tem uma mesa decente, não tem condições de executar o trabalho na velocidade ou na pretensão que ele tem, mas, por consequência, também há uma visão
meio acomodada também das pessoas, de acharem que também que a cultura, os valores e tudo só vai vir de cima. Eu acho que tem que ir e voltar, porque as pessoas que estão trabalhando, elas ajudam a construir essa cultura e elas também podem fomentar essas iniciativas e não ficar esperando que tudo venha pronto. Então, eu gosto sempre da visão de você empreender com o dinheiro dos outros. Então, se você está ali numa posição que você é um colaborador, você é um empregado, um CLT ou um PJ, que seja, você pode ver gaps no negócio do outro, na empresa, e pode contribuir também nessas coisas. Às vezes, até eu vejo, por exemplo, quando eu vou fazer um contrato, e às vezes a empresa que eu estou trabalhando é 1000 vezes maior que eu, e não tem um contrato bem escrito. Sim. Então, eu já passo, olha, esse contrato aqui, para você ter até coisas semelhantes a essa, você pode usar essa minuta. E até assim eu já consegui fechar contratos para fazer minutas para o cliente, porque eu fui ver que o contrato era péssimo. Sim. Então, é uma visão que é difícil assim, de se implementar, porque poucas pessoas pensam assim, nesse sentido de agregar sem estar recebendo alguma coisa em troca. Mas é um tipo de visão que muda tudo. E não só eu te entregar um papel, uma cartilha, um negócio, esperar que todo mundo cumpra, ou eu vou cumprir só porque está escrito num papel. Perfeito. E no cenário de empresas familiares, isso ainda é mais complexo. Por que é mais complexo? Porque os colaboradores veem a família na posição de poder e muitas vezes acreditam que, né, não vão conseguir chegar lá, somente a família vai ascender profissionalmente. Então, em empresas familiares, verdade, a cultura ainda é muito importante, mais importante até do que outras empresas. Estruturar a cultura, premiar as pessoas que não são da família, fazer os contratos de vesting, é super importante, porque a cultura é super complexa em empresas familiares. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas não conseguem se identificar, porque vem, tá tudo bem, mas no final do dia, essa empresa aqui é do fulano, né, ou da fulana. Então, eu estou aqui por um período de tempo determinado. Ela não se vê como sucessora ou sucessora, ela não consegue vislumbrar um crescimento profissional, né, nesse tipo de empresa. Então, acho que o advogado ele pode somar muito em cultura de empresas familiares, passando transparência, passando equidade, colocando alguns critérios de justiça mesmo, para as pessoas conseguirem ascender profissionalmente e terem ambição, porque senão fica, eu acho que, cumprir protocolos muitas vezes. Né? A gente vê que essas empresas familiares acabam contratando pessoas que não são da família, que ficam super frustradas, porque pensam, eu vou cumprir aqui um protocolo para ter um salário, mas eu não vou dar o meu melhor, porque para quê? Né? Não vai para minha família isso, eu não tenho nenhuma perspectiva aqui de ascender profissionalmente. Entendi. É verdade, isso aí é bem comum mesmo. E eu acredito que começa muito com a mentalidade dos fundadores ou das pessoas que são os donos, né, dessas empresas familiares, porque eu já vi na prática, às vezes você quer trazer um assunto de sucessão, de estruturação, e a pessoa acha que você quer matar. Você tá chegando com a faca, quer tirar ela do poder agora. Não, mas você quer falar de sucessão por quê? Tipo, eu não vou morrer tão cedo. Tudo bem, que bom, né? Esperamos que você não morra, mas assim, e se morrer? Assim, primeiro ninguém é imortal, né? Que bom. Eu acho, pelo menos. Bom, eu sou cristã, então... E acabou aqui, né? Pra gente, acabou aqui. Então, pra mim, tudo bem, eu não ser imortal, aí que bom. Mas, assim, entrando no planejamento sucessório, o mais importante do que o plano de sucessão é o planejamento, é o processo de planejamento, porque isso, de novo, é estratégico, não é um peso, não é para que o fundador ou a fundadora saia amanhã. Não é isso. Um plano de sucessão leva pelo menos 5 anos, pelo menos. Esse é o prazo mínimo de todas as pesquisas feitas, inclusive pesquisas americanas. É um prazo mínimo, 5 anos. E, assim, o ideal é que haja um período de tempo longo e seja uma coisa gradual, não seja feita uma coisa do dia para a noite, seja feita de uma forma que empodere o sucessor ou a sucessora e que haja esse contrato de expectativas entre o sucessor e o sucedido, para que a cultura da empresa, ainda que passe pelo tempo, por mudanças, ela permaneça. Ela gere valor para os stakeholders continuem apostando no crescimento daquele negócio. Uma coisa que eu gosto de fazer nesse curso da SPM é treinar os alunos a fazerem um press release de uma sucessão, né? Então, eles têm que fazer, né, um anúncio para os investidores de uma empresa que está prestes a fazer uma sucessão. Do pai para o filho ou do pai para um profissional. A gente faz um caso fictício
e os alunos têm que montar um press release. E aí, nesse press release, eles têm que também falar quais são as qualificações técnicas do sucessor. Porque o sucessor ou a sucessora não podem ser sucessor ou sucessora apenas porque são filhos. É importante esclarecer isso. Isso é um grande problema também. E muitas vezes os filhos ou as filhas, e eu sou mãe, amo meu filho, mas às vezes os filhos ou as filhas têm outras competências. Ou não querem também assumir aquele negócio. E precisa ser feita essa conversa muito aberta. Então, eu acho fantástico esse planejamento. E só o processo de planejar, eu acho que também gera muito valor para todo mundo envolvido. Porque não é só em eventos trágicos que se faz uma sucessão. E isso também não significa que o fundador ou a fundadora vai sair da noite para o dia e vão expulsar e pronto, acabou o poder. Não, não é isso. Até na nossa área, algo que aconteceu bem legal foi o BMA, que anunciou o plano de sucessão no passado. Então, os próprios sócios fundadores, né, o Musnick e os outros dois, eles estão fazendo gradualmente essa sucessão e abrindo espaço para novos talentos, porque a sucessão também é isso, abrir espaço para novos talentos. Muito interessante, muito bom. Muitas coisas aí para implementar, né, para fazer e para, acho que, atiçar aí o cérebro de quem está vendo. Tanto para os fundadores, para os donos de empresas familiares que têm um interesse de começar a ver sobre o assunto, e isso não precisa necessariamente se iniciar por um plano sucessório, mas iniciar justamente por essas pequenas práticas do dia a dia, né? Como estão os seus contratos com seus fornecedores, com seus colaboradores? Como que está esse alinhamento com eventuais sócios? Às vezes tem os sócios investidores, às vezes é só o sócio familiar, às vezes seu sócio é sua esposa, seu marido, e aí você não tem nada escrito, não tem nada alinhado com eles, né? E que está o enquadramento dessa sua empresa também. Às vezes um formato societário diferente seria mais adequado, tributariamente também falando. Acho que dá para começar por uma parte até jurídico-estrutural da empresa mesmo e isso ir destrinchando para os colaboradores, para os clientes, para os sócios, investidores, stakeholders, todo mundo. E em termos de profissionais da área, há também um grande espaço ainda, né, para os advogados, para pensarem sobre isso também, né? Completamente. Esse é um momento histórico que o ESG veio trazer a governança. Então, eu fico feliz da vida, porque há muito espaço para advogados e outros profissionais que atuam, né, no compliance, na governança, para ajudar essas empresas familiares a se estruturarem, a vencerem essa estatística cruel do IBGE. Nossa, horrível. De 5% apenas chegarem à terceira geração. É um momento histórico, muito por conta da pauta do ESG para o advogado e advogada. Com certeza. E aí, em termos acadêmicos, também surgem aí vários novos cursos, novos, né, treinamentos, aptidões necessárias para esse advogado aí desse momento que nós estamos vivendo, né, no advogado da era ChatGPT. Total, total. Acho que o advogado tem que pensar também em política de mídias sociais. Hoje em dia, os funcionários adoram postar. Então, a política de mídias sociais, ela pode ter esse caráter de orientação para os funcionários. Primeiro, sobre o que postar, porque muitas vezes a empresa está ali em período de silêncio, ela realmente não pode postar nada pela lei, senão vai ser cancelada a oferta. Mas também ela pode ser estratégica, porque ela pode gerar e impulsionar a marca. Então, se você consegue fazer um hashtag estratégico, somos tal, né, e bota o nome da empresa, por exemplo, você impulsiona a marca, né? Hoje em dia tem os algoritmos, não tem como vencê-los. Então, eu adoro falar sobre política de mídias sociais nesse contexto, porque gera valor para as empresas familiares, que às vezes não têm essa visão, não organizam, não pensam como os colaboradores enxergam a marca e como eles vão postar também, fazer uma postagem ali no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, porque muitas vezes eles, de boa fé, querem fazer porque estão empolgados. Isso, né? Se sente pertencente, né? Se sente pertencente, e aí de repente estruturar como é que vai ser esse post, colocar uma hashtag única para todo mundo. Gente, cuidado com algumas coisas que são confidenciais, então não posta, porque muitas vezes o colaborador, assim, por descuido mesmo, posta com um quadro negro atrás, com todo o mapeamento estratégico da empresa. Então, a gente, de novo, o óbvio precisa ser escrito e dito e treinado. E fora isso, assim, também se o colaborador não se sente ouvido, ele recorre imediatamente a mídias sociais, né? Então, a gente viu muito, nesse período de crise econômica, muitos funcionários, ex-funcionários, recorrendo à mídia social para detonar a empresa. Então, é super estratégico falar sobre política de mídias sociais, na minha opinião. Tem muitas coisas, muitos detalhes. Nós esperamos que esse seja apenas o primeiro papo, né?
Muita coisa para conversar. Muita coisa para conversar. Suas considerações finais aí sobre o tema. Invista em advogado, gente, por favor. Gostei, sucinto. Eu diria para você começar com o que você tem hoje, né? Não esperar acontecer um grande evento ou achar que para você pensar em governança você precisa receber um grande aporte ou, enfim. Mas tente achar alguém já interno, se você não puder ser essa pessoa, alguém que possa ser essa cara da cultura, alguém que você pense e você identifique que carrega a cultura da empresa, para ser esse seu porta-voz, para você iniciar um trabalho, paga um adicional, pensa em uma forma de bonificar essa pessoa, para que você comece a pensar sobre esse tema dentro do que você tem hoje. Como ser uma empresa mais transparente, como ser uma empresa com maior equidade, como ser uma empresa que as pessoas gostariam de trabalhar aqui, e contrate um advogado. Por favor. Contrate um advogado. Foi ótimo. Então, diga aí pra gente que você gostou desse tema, curta, deixe seu comentário, deixe suas perguntas e um tema, uma sugestão de tema, né, para um próximo vídeo. Por favor. E críticas também, se a gente falou alguma besteira, a gente quer saber, estamos abertas a isso, valendo. Deixe sua opinião. A gente quer a sua opinião, quer ser criticada. Quero mesmo, gente, somos advogados para isso. Advogado tem que aguentar tem no que aguentar lombo. a pressão. E é isso, temas de governança corporativa para o próximo episódio. ESG.